Olá, eu sou Fabrício Carraro e bem-vindos a mais um episódio aqui do hipsters.tube que a gente vai fazer sobre o guia de carreira, o techguide.sh, e o tema que a gente vai abordar hoje é inteligência artificial. Pois é, a gente que está aqui fazendo o Tech Guide, né, esse guia há muito tempo, né, a gente já teve uma série anterior, tá voltando para mais uma série aqui, e a gente vai começar com esse tema que é um tema muito especial e um tema da moda também, que é inteligência artificial. Você que quer mexer nessa área de dados, de machine learning, de tudo isso, quer aprender a ser um engenheiro, uma engenheira de machine learning, de inteligência artificial, que está realmente em todos os lugares hoje em dia, né? Se você quer criar uma coisa dentro de uma empresa, mas também as pessoas que estão falando aí de OpenAI, de ChatGPT, de Llama e todos esses modelos de LLM, também esse Tech Guide vai ser útil para você. E você vai poder, por exemplo, entrar no seu Notion, você vai poder exportar ele para o seu Google Docs, você vai poder marcar no final, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, todos os conceitos, todos os cards que você fez nesse meio do caminho, e eu vou querer o seu comentário aqui nesse vídeo mostrando a sua evolução. Eu vou ficar muito feliz de ver isso. E para esse episódio mais do que especial, a gente trouxe aqui 3 convidados também muito especiais. Começando com o John Paulo Lima, que ele é coordenador dos cursos de Engenharia e Inteligência Artificial lá na FIAP. Como é que você tá, John? Tô muito bem, obrigado aí pelo convite. Um prazer estar aqui com grandes feras aqui para falar de um assunto tão bacana que é o assunto da inteligência artificial e usando aí o conceito da formação em T e do Tech Guide, que com certeza dá um caminho para que as pessoas consigam iniciar o estudo e entender aonde precisa avançar. Muito obrigado. E a gente está também aqui com o Guilherme Silveira, que é cofundador da Alura e também o Chief Innovation Officer, nosso chefe de inovação. Como é que você está, Gui? Tudo bom, Fabrício? Bom, eu sou o Guilherme Silveira, trabalho aqui na Alura, né? E estou muito feliz de estar aqui hoje de novo. É a segunda vez que eu participo de um Tech Guide. E é muito legal para mim, porque além de eu poder colocar minha opinião sobre por que a gente tomou certas decisões no Tech Guide, também aprender com as pessoas que estão aqui, porque sempre vem ideias muito bacanas. E a gente está aqui também com a Juliana Escudilho, que é Senior Data Science Engineer lá no Mercado Livre. Como é que você está, Juliana? Estou muito bem, muito obrigada pelo convite. Bom, estou muito feliz de estar aqui e espero estar contribuindo aqui um pouquinho com a carreira de todo mundo que queira seguir na área de inteligência artificial e ciência de dados. E você que está usando o Tech Guide, você vai ver que ele é separado em alguns níveis, né? Como o pessoal falou aqui, ele segue essa estrutura do Dev em T, então a gente tem um nível mais profundo, que é o que a gente pede que você comece primeiro, né? Que você tem que se especializar em uma área, afinal de contas, mas ele também tem os lados, né? As partes laterais, ortogonais, que ali você vai ver coisas que também são muito úteis para uma carreira nessa área. Começando aqui, nosso nível 1 de profundidade, você começa a ver algumas coisas interessantes, né? Você começa a ver uma linguagem de programação que é muito usada nesse tema de data science, de machine learning, de inteligência artificial, que é o Python, né? A gente tem os cards aqui de Python para ciência de dados, a gente tem coleções, a gente tem também o início aqui de Jupyter e Colab Notebooks. Queria perguntar para vocês qual a importância do Python nesse mundo de inteligência artificial e por que o Python também? Bom, o Python hoje, eu trabalho há mais de 10 anos com ciência de dados, então eu peguei todas as fases, desde R, SAS, e hoje o Python domina exatamente por ser uma linguagem geral. Ela é uma linguagem generalista e dentro de ciência de dados como um todo, ela tem muitas bibliotecas. Então não tem como, se você quer trabalhar nessa área, hoje Python domina o mercado pela simplicidade, pela facilidade e por ter uma comunidade enorme que ajuda nós no dia a dia como cientista de dados. E é claro que você pode ter algumas aplicações que você vai utilizar outras linguagens, como por exemplo JavaScript. Então você pode pegar certos modelos que você quer rodar no navegador, né, o modelo de machine learning. Então você vai rodar com JavaScript porque o modelo já foi treinado, já foi feito tudo, etc. e tal, só está rodando o modelo. Isso também é um cenário razoavelmente comum. Mas a parte hardcore, baixo nível, vai ser Python. Contribuindo um pouco, acho que, como foi falado aqui, quando a gente vai falar sobre IA, sobre data science, a gente tem que falar de programação. Não tem como desvincular uma coisa com a outra, né? Dá para fazer alguma coisinha no Excel, até dá. Mas mesmo assim, se você quiser fazer um pouquinho mais fundo, você tem que usar Visual Basic. Até ali você tem que entrar. A linguagem mais básica que a gente tem é o C.
Mas hoje em dia, como foi falado aqui e acontece, o Python é a mais difundida, aquela que você vai chegar próxima à produção mesmo, a colocar no mercado. Então, integrando com outras linguagens, tipo JavaScript, etc. Eu costumo começar, quando eu vou ensinar alguém que não entende nada de programação, eu vou para o R. Eu acho que o R, e usando o RStudio, por exemplo, é uma ferramenta que visualmente a gente consegue ver as variáveis, etc. Mas se você quer realmente botar o pé ali em inteligência artificial, vá para o Python, porque os maiores exemplos, a maior comunidade explorará esse tipo de linguagem nessa aplicação. Eu sou estatística de formação, então eu não comecei em Python, eu comecei em R. Só que logo que eu me formei, o termo ciência de dados estava muito em alta no Brasil e o Python já começou a tomar o mercado. Daí eu migrei para Python por causa disso. Mas eu concordo, R é mais simples, para quem principalmente não é da área de TI, como eu. Não. Mas o Python, se você quer entrar no mercado de trabalho, você tem que aprender Python, não tem como fugir. Legal você ter falado, eu sou um pouquinho mais velho que você, eu me formei há 20 anos, e lá atrás eu aprendi a programar em Pascal, depois eu fui aprender em C, Assembly, um monte dessas linguagens aí. E quando eu fui fazer o meu mestrado, que eu trabalhei com inteligência artificial, eu usei MATLAB, uma linguagem, um software estatístico aí que tem, foi ali que realmente eu aprofundei, mas eu desenvolvi modelos de rede neural usando Pascal. Então aqui também trazendo um ponto, assim, quer encurtar caminho, vai para o Python, mas qualquer linguagem que você saiba, você vai conseguir efetivamente trabalhar com IA. Então não é, o IA tem que ser com Python ou tem que ser com R. Não, qualquer linguagem, né? Você pode aprender e você pode criar os modelos e até encontrar bibliotecas que funcionam em diferentes tipos de linguagem. E uma questão interessante que a gente ainda não abordou, que é o que é a inteligência artificial, afinal de contas, nessa definição do que é esse termo que é muito usado aí desde os anos 60, 50 talvez. E uma provocação que o pessoal faz geralmente é que inteligência artificial nada mais é do que estatística aplicada. É só um nome elegante, um nome fancy para estatística aplicada. Vocês concordam? Vocês discordam? Eu queria trazer, porque a gente tem um card aqui que é estatística e matemática, né? Os fundamentos. O que vocês acham disso? Olha, eu queria responder essa. Bom, primeiro, inteligência artificial é quando a gente consegue ter um sistema que emula as capacidades da inteligência que a gente define. Então, capacidade de lógica, de raciocínio, de compreensão, de autoconsciência, aí já é uma coisa mais avançada, a gente até pode falar de ChatGPT aqui e o futuro, o que espera. Mas então, quando a gente tem um sistema que consegue emular essas capacidades, a gente fala que aquilo é inteligente. Por exemplo, esse microfone é inteligente? Não, ele capta os sinais e processa, etc. Mas, quando eu falo com por exemplo, a Alexa, eu posso falar que existe um conceito de inteligência porque ela está entendendo o que eu faço e ela responde, claro, uma coisa mais localizada. Ela não é um ser inteligente com todas as capacidades, mas ela apresenta algumas características. E a palavra principal para mim, para definir inteligência artificial, tem a ver com aprendizagem, aprendizado. São sistemas que vêm do machine learning, vêm do aprendizado de máquina, inclusive tem cards aí no nosso que vai colocar em cima disso. Então, quando a gente consegue pegar exemplo, imagina um bebê, né? A gente tem um bebezinho, ele vai aprendendo a partir de exemplos. Então, ele aprende a andar, ele vai caindo, ele vai errando, mas ele vai criando aquela capacidade. Quando a gente olha para os sistemas de IA, em geral, a gente coloca exemplos para ele e ele aprende a partir daqueles exemplos. Aí vai ter aí que a gente vai falar a aprendizagem supervisionada, a não supervisionada, aprendizagem por reforço e assim por diante. Mas o que define para mim é a capacidade de aprendizagem. Eu queria que estatística aplicada realmente fosse inteligência artificial, porque eu já estaria pronta, né? Eu fiz mestrado, doutorado também em estatística, além da minha formação, e eu tive que estudar muita coisa por fora. Eu acredito que a estatística ela é uma boa base, é a base ali de inteligência artificial, você precisa saber, porém, não é suficiente só isso, ela vai muito além, né, inteligência artificial. Como o John falou aqui, eu sempre costumo falar que a inteligência artificial é o bancário, você chega no banco e vai pedir um crédito, como era antigamente. O cara olhava para sua cara, olhava para os seus dados, tinha aquele feeling que você ia ser um bom pagador. Hoje nós não precisamos mais disso, nós treinamos um algoritmo para entender o que é um bom e um mau pagador, e ele toma essa decisão por nós. Eu sempre dou esse exemplo também da criança, que é bem fácil de entender, né? A criança está aprendendo a falar,
No começo ela fala coisas básicas. Quanto mais informações, mais introduzida no mundo ela vai ficando mais sofisticada a fala dela, até ela virar uma pessoa comunicativa, né? A inteligência artificial é isso. Quanto mais informação você vai dando para ela, mais ela vai aprendendo, mais ela vai conseguindo tomar suas decisões próprias. Isso que é uma inteligência artificial. Um algoritmo que consegue tomar decisões baseadas em informações prévias que você ensinou a elas. E antes do Gui comentar alguma coisa, eu queria perguntar do lado matemático, já que você estudou matemática, né? Chegou a estudar matemática. Quão importante é essa matemática mais aplicada, mais ali que o pessoal tem medo realmente no desenvolvimento de um sistema e para uma pessoa que quer ser engenheira de machine learning, de inteligência artificial? Então, eu estudei matemática aplicada, mas diferente de vocês, eu não terminei. Então, cada um com um caminho, né? E para mim foi muito curioso, porque na época, quem fazia estatística, a gente sempre tinha brincadeiras de que não serve para nada, né? E aí, 10 anos depois, você fala, putz, aquela matéria, nossa, era isso, não sei o quê. Mas eu dei sorte de ter feito aplicada, e na aplicada a gente tinha muitos métodos numéricos, métodos matemáticos, etc., que caíam em gradiente descente, caíam em várias coisas que deram base para entender a matemática por trás de muitos algoritmos de hoje em dia. Então, eu acho que a sacada, para quem está começando, né, quando a gente está pensando no T, para quem está começando, a matemática... Acho que a estatística, mais do que a matemática aplicada, por exemplo, mais do que entender o método gradiente descente, etc., a estatística ela vai te dar uma base inicial, né, pensando quem não é da área da matemática, né? Quero estudar o básico de estatística, por quê? Porque muitos dos conceitos que vão ser falados, das métricas e de como essas métricas funcionam e elas se relacionam entre si e o que você quer otimizar, e maior e menor e não sei o que, e consequências... muito vem ou tem ligações com questões estatísticas. Então isso vai te ajudar a tomar decisões quando você está rodando o seu modelo, né? Porque, eu posso rodar sem saber nada de estatística? Pode, boa sorte, só que vai faltar alguns embasamentos para tomar certas decisões. Você vai precisar de tempo para conquistar isso. Então eu acho que uma base inicial de estatística ajuda muito isso. Tanto que uma geração muito grande de pessoas de inteligência artificial veio da estatística, né? Porque são pessoas que já tinha essa base muito forte e muito com modelo de fraude, modelo de crédito, modelo de isso aqui, já vinha dessas áreas e aí foram para disseminar para tudo isso, né? Eu fiz o caminho inverso de você, fiz 2 anos de bacharel em matemática, aí eu fui numa palestra onde uma professora estava ensinando sobre machine learning, na época a gente falava modelo de regressão, e ela estava ensinando sobre previsão. Aí eu olhei aquilo e falei, nossa, que empresa que não vai querer prever o futuro, sabe? Prever o que vai acontecer com ela. Eu falei, eu preciso mudar. Aí eu fiz a mudança para estatística exatamente para ser mais aplicado. Muito bom ter colocado. E quando eu vou ensinar, por exemplo, na mão na massa mesmo da IA, eu começo pela regressão linear. Todo mundo que fez o ensino médio teve lá a tal da equação da reta, y igual a x mais b. A gente aprende lá, nossa, que chato isso e tal. Eu sempre começo por aí. Mas eu coloco que quando a gente vai ver o Deep Learning, daqui a pouco um card mais pra frente aí, já no nível mais profundo, quando a gente vai falar da rede neural, quando a gente vai falar dos modelos de atenção, dos transformers, que vai fazer o chat GPT, etc., eles são todos baseados em matemática e estatística, tudo. A IA não existe sem a matemática, tudo é matemático, tudo são dados, são calculados probabilidades, estatísticas, tudo. Não existe, tô pensando aqui, não existe nenhum modelo, sei lá, que eu posso até estar enganado, mas na cabeça aqui não vem nenhum que não tenha base lá. Mas quando a gente aprende lá o y igual a x mais b, a tal da equação da reta, no colégio a gente aprende para resolver um problema, ok. Quando a gente vai para estatística, a gente começa a falar já sobre regressão, sobre previsibilidade. E aí a gente começa a perceber que tem 2 constantes, o tal do A e o B. Aqui eu não vou entrar muito na matemática, claro, pessoal, mas assim, são constantes genéricas. E quando eu pego a minha base de dados e treino o meu modelo, aquele A e aquele B que era genérico, eram 2 constantes, elas vão assumir um determinado valor, que representa o conhecimento. E quando a gente falar do Deep Learning lá na frente da rede neural, o Perceptron, o modelo básico de um neurônio artificial, a gente vai falar de constantes, de pesos, W1, W2, é o mesmo conceito. Então, respondendo a tua pergunta, tudo vem da estatística. Para eu poder desenvolver um modelo, como o Gui falou, eu preciso saber tudo de estatística? Não. Mas quanto mais profundo depois... Eu sempre começo a falar, para entender de carro, para eu dirigir um carro, eu preciso saber tudo da mecânica do carro? Não.
mas provavelmente um piloto de Fórmula 1 entende muito mais detalhes do carro do que eu, porque ele quer ser o melhor. Então é o mesmo conceito. Para você dirigir, você não precisa saber da mecânica, mas se você souber da mecânica, vai te auxiliar lá na frente. Perfeito. E a gente tem uns cards chegando aqui um pouco mais avançado que são sobre o aprendizado de máquina, que foi o que você mencionou também, John, que aí a gente começa a entrar nesses tipos de aprendizado, né? Do aprendizado supervisionado, não supervisionado, por reforço. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho sobre a diferença, quais são mais usados hoje em dia no mercado e quais são as principais vantagens e desvantagens desses primeiros, né? Do supervisionado, não supervisionado e no de por reforço. O aprendizado supervisionado, eu costumo fazer a analogia com meu filho aprendendo a diferenciar um cachorro e um porquinho, né? Então, a primeira vez que você passeia com o filho num parque, e aí tem uns cachorros, aparece o cachorro, aí ele aponta, o que ele fala? Bicho. Ele fala qualquer palavra, menos cachorro, porque ele não sabe o que é cachorro. Au, au, ele não fala. Nunca ouviu falar au, au. Aí você fala au, au, né? Ele faz aí você fala não, au, au. E a primeira vez você fala au, au, né? A segunda vez você fala au, 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 au. Então você vai mostrando pra eles diversos tipos de cachorro falando au, au. E aí você vai mostrando diversos tipos de porcos e falando oink, oink, ou algo do gênero. E aí, à medida que você vai dando esses exemplos, né? Esses exemplos, ele vai criando um modelo na cabeça dele de que, se tem 4 pernas, o pelo é curto, o rabo é de tal jeito, a cor é tal, e faz au-au, é au-au, né? Se é um pouco mais rosado ou marrom e o pelo é mais curto, tem pelo grosso também, tem de tudo, porco também, né? Mas, bom, se tem certas características, é porquinho. E aí, à medida que você vai expondo a esses exemplos, quer dizer, você está supervisionando o aprendizado do seu filho, da sua filha, né? Você está supervisionando, você está dando esses exemplos e ao mesmo tempo, de alguma forma, não precisa ser ao mesmo tempo, mas você testa. Fala, e aí, vamos testar. Aí você pega, né, o que todos os pais e mães fazem, pegam 10 porquinhos e cachorros aleatórios, colocam na frente, agora vamos testar seu conhecimento de porquinho e cachorro. E aí vê quanto que ele acerta, aí você vai tirando métricas disso, quer dizer, claro, na vida a gente não faz isso, né? Mas no aprendizado supervisionado você faz isso. Acaba tendo quando a gente mostra um livrinho de animais, né? Fala, que bichinho é esse? É o au-au. A gente só não tira a estatística, né? Mas eu espero, né? Mas esse é o caminho do supervisionado, né? Você tá dando exemplos e valores que você sabe classificar aquilo, no caso um problema de classificação que eu tô dizendo, classificação binária, né, que eu tô classificando, olha, ou é um porco ou é um cachorro, não tem mais nada no mundo, né, algo muito estranho. E aí, depois de você fazer esse treino, você tem uma fase, pelo menos uma fase em que você valida para ver quão bom tá o modelo que foi criado na cabeça dessa criança. Então, no modelo matemático é a mesma coisa. Você está criando esse modelo matemático e depois testando. Aí tem milhões de formas de testar, cada vez mais complexas, e tudo dá para ficar cada vez mais complexo. Supervisionado, um exemplo é esse. Supervisionado, então, essa supervisão seria o supervisor, dar a resposta e depois esperar ele generalizar para outros tipos da mesma coisa. Trazendo para o mundo de negócios, voltando para o exemplo de crédito, seria você falar para a mágica, esse é um bom pagador. Esse não é. Esse você vai dando vários exemplos, até que ela aprende sozinha. Para quê? Para quando chegar um novo cliente no banco, ele olhar para colocar os dados ali, o bancário entra com os dados do cliente, o sistema vai pegar e vai falar, olha, pode dar crédito, ele é um bom pagador. Ou não, nega o crédito que ele vai dar prejuízo para o banco. Isso é um sistema supervisionado. Você está dando exemplos primeiro para depois ele tomar decisões sozinhas. E pegando o gancho aí, a gente fala também de dado estruturado e dado não estruturado. Então, o que ela trouxe aqui de exemplo, imagina que você tem uma planilha do Excel mesmo. Você tem várias colunas, que são os dados de entrada. Então, a idade dele, se ele trabalha ou não, a renda dele, o número de compras que ele fez, etc., o histórico de compras dele. E aí você tem uma coluna de saída, que é bom ou não. Você sabe isso, porque alguém falou, esse cara não pagou. E aí é o que o Gui falou, você pega essa base de dados, esse Excel mesmo, geralmente está em CSV, um outro formato texto aí, mas enfim, você pega essa base e você treina o seu modelo, tira alguns dados, depois você testa para saber se o modelo é bom. Então esse é o aprendizado supervisionado. O Gui trouxe o exemplo aí da imagem, a imagem é um dado não estruturado, mas quando a gente vai treinar o modelo, a gente vai pegar aquele monte de pixels, aquele monte de pontinho, e a gente considera, no geral, que cada pixel é uma entrada. Dá para reduzir isso aí e tal, mas esse é o conceito. Então a gente estrutura também e fala lá no final. Esta imagem é um porco, essa imagem é um... E aí treina também. Indo para um outro aprendizado, eu vou primeiro para o aprendizado de reforço, depois a gente fala do não supervisionado, porque ele tem um conceito muito bacana, mas eu acho que o aprendizado de reforço ele está mais próximo ao aprendizado supervisionado. O aprendizado por reforço, imagina que você... Aí é o caso do bebê, é o caso do ser humano, é o caso ali
você tem um agente, que a gente diz nosso modelo, e a gente coloca ele para testar numa determinada condição. E a gente premia quando ele consegue ter um bom desempenho. Então, quando a gente pensa num robô, por exemplo, robôs da Boston Dynamics, por exemplo, Spot lá, onde ele fica dentro de um cercado andando, ele vai e volta, mas é um robô. Por quê? Porque a gente fala para ele, olha, você tem que melhorar o seu movimento e vencer esse desafio, e ele vai melhorando ao longo do tempo. Esse é chamado aprendizado por reforço. Isso é muito aplicado em games, é aplicado em robótica, é aplicado em carros autônomos, porque eu quero que ele, cada vez mais, ele vai melhorando. Como nós melhoramos. O ser humano é assim. Você fica treinando e fazendo aquela lista de exercício 1000 vezes, que você vai reforçando. Cada vez que você acerta, que você tira um 10, você fala, nossa, tô bem. Você erra, tem que treinar de novo e tal. É a sua mãe colocando pimenta no seu dedo pra não roer unha. Isso, esse é o aprendizado por reforço. Muito bem. E aí, pegando o gancho, acho que depois o pessoal pode colaborar nos dois, o aprendizado não supervisionado, ele é um tipo de aprendizado que tem uma característica importante para algumas situações. Então, vou pegar um exemplo. Imagina que eu tenho a base de dados do Netflix. Eu tenho lá centenas de milhares de filmes e eu tenho lá centenas de milhões de usuários. Como que eu posso pegar tudo aquilo ali, uma base, um Excel gigantesco, e cada um falando que é bom o filme ou não é o filme e tal. Como é que eu posso pegar tudo aquilo e transformar numa informação útil para poder falar que que o Gui vai gostar do mesmo filme que eu? Então, uma das técnicas do aprendizado não supervisionado é pegar essa base e fazer o que a gente chama de redução de dimensionalidade. Eu vou jogar todos os dados que não servem para diferenciar o gosto ou tal e jogo fora. Esse é um dos exemplos. E o outro é o clustering, é o agrupamento. Então eu quero pegar os dados, eu não tenho a resposta, eu só quero falar assim, tá vendo todos os meus dados? Separa em 3 conjuntos de dados. Esse também é uma outra abordagem do aprendizado não supervisionado, mas ali eu não vou falar que aquilo ali é A, aquilo ali é B, aquilo ali é C. Eu quero que matematicamente ele separe as coisas. E isso é usado depois junto com o aprendizado supervisionado, o aprendizado por reforço, para você melhorar. Do aprendizado por reforço, eu sempre também dou exemplo do bebezinho aprendendo a andar. Ele cai, o pai vai lá, não, levanta, vamos que você consegue. Levanta ele, dá uma mãozinha e vai até ele conseguindo evoluir, entendendo toda a musculatura dele e conseguir andar sozinho. Então ele sempre tem um agente externo ali ajudando ele a entender os erros, acertos. É o jogo de xadrez, né? Você vai, tenta, errou, volta. Vai tenta outra jogada. Desse caminho que eu fiz, eu ganhei o jogo. Então eu aprendi um caminho para ganhar um jogo de xadrez. Até que a máquina, por exemplo, aprende sozinha. Igual o bebê que aprende a andar. Então esse é o aprendizado por reforço. Pensando no não supervisionado, o que eu mais uso no meu dia a dia como cientista de dados é o supervisionado e o não supervisionado. Então, por exemplo, uma empresa igual a minha, que eu trabalho, né, é empresa de logística, tem muitos produtos. Então, a gente quer, por exemplo, ver os galpões lá. O que eu vou colocar em cada galpão de logística, quais os produtos. Então, eu vou naquela região, vejo os produtos. Então, eu não tenho um objetivo prévio, porque eu não sei o que é diferente lá do bom e mau pagador que eu quero prever, eu tenho um objetivo. No não supervisionado, eu não tenho esse objetivo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar todas as informações para ele e falar, olha, identifica os padrões, que é o cluster que ele falou, agrupamentos. Então, o algoritmo, ele vai identificar os padrões, que seriam aqueles produtos mais similares. Então, ele vai agrupar, eu vou identificar quais os produtos que naquela região mais vende, e assim eu monto toda uma logística de uma região, monto um galpão ali para saber quais os produtos que tem que estar lá, para ter uma entrega mais rápido, né? Eu gosto de usar o exemplo do não supervisionado, porque não tenho tanta experiência com o baseado em reforço. E a gente na Alura usou uma época para explorar os nossos alunos e alunas, né? Como é que a gente poderia agrupar. Então, nessa questão do clustering, né, que é um caso realmente comum, a gente encontrou, por exemplo, alguns grupos, vou definir 2 grandes, que as pessoas costumam se conectar, né? Um que é a pessoa que faz um curso loucamente, vai para outro curso e faz inteiro, e vai para outro curso e faz inteiro. E a outra pessoa que faz um curso, faz uma aula, vai para outro curso, faz uma aula, vai para outro curso, faz uma aula, vai para outro curso, faz uma aula e faz um... Aí, de repente, ela faz um curso inteiro. E isso é bem comum em sistemas de aprendizado. São 2 padrões que aparecem bastante, grupos de pessoas, né? E essa taxonomia, né? Pessoas que exploram, exploradoras de cursos e pessoas que estudam a fundo, é uma forma de classificar as pessoas, não é a única. Eu poderia ter quebrado de outras formas. Poderia ter quebrado pessoas que fazem cursos de Java, pessoas que fazem de Python, e o sistema ter percebido isso. Mas o sistema, por certos motivos, acabou agrupando dessa forma, né? Inclusive, ele poderia definir que ele ia agrupar, na verdade, por pessoas que estudam
de exploratório, pessoas que estudam profundo, pessoas que estudam Java com PHP. Sei lá, entendeu? Se as minhas variáveis que eu estou passando, né, se os valores que eu estou passando possuem essa informação, o que vai sair desses agrupamentos a gente descobre somente depois. Você não sabe quando você coloca os dados o que ele vai dar. Você não faz ideia, né? Que é o que a Juliana comentou. Você não tem um objetivo claro. Você fala, olha, agrupa, vê o que são grupos, no caso de clustering, o que são grupos que parecem fazer sentido para você, máquina. E, claro, parece fazer sentido é uma fórmula matemática. Isso. Entendeu? Por isso que volta naquela questão da matemática. No final, para você entender por que certas conclusões estão sendo tomadas e o que isso implica para você, você vai cair na matemática. Então precisa de um pouco de base e à medida que você vai ganhando experiência, vai se aprofundando. Perfeito, pessoal. Acho que esse aqui já basta para o nível 1 por enquanto, né? A gente falou bastante coisa aqui. E se você em casa acha que faltou alguma coisa nesse nível 1, o techguide.sh ele é open source, então você pode ir lá no nosso repositório, incluir dados nos seus cards, ou então incluir cards novos, e isso é aberto para a comunidade, a gente te espera lá. E entrando aqui no nível 2 do nosso Tech Guide de inteligência artificial, a gente começa com uma coisa que eu acho que a Juliana pode falar bastante, né? Que é a previsão de séries temporais. Como é que é isso? Como funciona? O que é isso? Antes é legal ressaltar assim, que o nível 1 é base para todo mundo, não tem como fugir. Daqui o nível 2 e o nível 3, aí muito depende da carreira. Igual muitas coisas que nós vamos falar aqui, eu como profissional, eu estudei, mas eu nunca desenvolvi um projeto na área. Por exemplo, de Deep Learning, algo com imagens. Eu nunca trabalhei. Então, por isso que assim, eu falo que depois do nível 2, para você começar pensando, eu que trabalho sempre com negócios, séries temporais faz muito sentido. O que seria séries temporais? Por enquanto, a gente está falando daqueles dados fixos. Quando a gente entra em séries temporais, a gente inclui um novo elemento, que é o tempo. Então, quanto tempo demora até um determinado evento acontecer? Então, por exemplo, a bolsa de valores, que estão ali. A todo momento, aquelas ações tem um monte de fatores externos e tem o tempo. O preço que está hoje de uma ação não vai estar amanhã. Esse valor, o tempo, então, influencia ali. O tempo de vida de um cliente, de um paciente, por exemplo, também influencia. Então, as séries temporais, quando nós falamos, é um modelo para previsão também, só que ele tem um fator externo que é o tempo. O tempo também influencia. Por exemplo, vendas. Num comércio, a vendas é totalmente baseada no tempo. Ar-condicionado vai vender mais no verão. Então, quando eu vou fazer um modelo para prever a venda de ar-condicionado, o número de ar-condicionados que eu vou vender no mês. Se é no verão, ele vai ter essa sazonalidade. Se é no inverno, a vendas vai cair. E o meu modelo, ele tem que conseguir pegar essas sazonalidades que nós chamamos. Então, isso que é o modelo de previsão para séries temporais. Ele tem o tempo envolvido e o tempo é extremamente importante para a nossa previsão. Ele vai influenciar a quantidade, por exemplo, de vendas. Pegando o gancho, acho que ela falou, quando a gente fala de séries temporais também, é um estudo inicial importante, acho que depois do nível 1, para quem quer entender, quem está a fim de entender o tal do ChatGPT, os modelos de previsão de linguagem e tal. Eles são baseados em conceitos de séries temporais, porque lá na frente, isso é muito mais profundo, muito mais informações, mas o que o ChatGPT faz, esses modelos fazem, é basicamente uma análise de série temporal. Mas cadê o tempo? São as palavras, a ordem das palavras importa. Então, aquele evento que aconteceu anteriormente ou há muito tempo atrás, por causa das ações, esse é o conceito de série temporal. Eu não consigo só fazer uma previsão baseado e tal. Eu preciso acompanhar o histórico disso. E esses modelos de linguagem, eles nasceram a partir do estudo de séries temporais. Quer dizer que, para você mexer com o ChatGPT, não precisa, mas você quer desenvolver lá na frente, quer chegar lá nesse nível, então você vai ter que passar por séries temporais, com certeza. Uma forma de você pensar um problema de série temporal é assim, né? Eu quero prever, então, quanto que eu vou vender hoje de um produto X. Para eu prever isso, eu posso olhar todas as variáveis do meu site de acesso, não sei o que está tendo hoje. E aí eu tento prever. É uma forma. Provavelmente, não vou garantir nada na minha vida, provavelmente, se você pegar os valores dos últimos 5 dias, você consegue prever um pouco melhor o valor de hoje. Por exemplo, para prever o valor da bolsa de valores hoje, qualquer ação, Petrobras, prever o valor de ontem. Não vai sair muito disso. De vez em quando sai, né? Sobe 20, desce 20, não sei o que. Mas, em geral, não sobe 20, desce 20 de um dia para o outro.
Então, você começa a perceber que o tempo é fundamental. Por quê? Porque o valor que você tinha para esses dados ontem, anteontem, né, na fatia de tempo que você está analisando, elas ajudam a definir, a você entender melhor qual que vai ser o valor de hoje. É por isso, porque não é só os valores, as variáveis que descrevem aquele sistema hoje, que vão ser utilizadas para previsão. São os valores dos dias anteriores que são usados para prever hoje. Então, se agora é novembro, vai ter uma Black Friday em breve. Então, vai ter uma previsão de pico em algum momento daqui a pouco. Seria interessante prever baseado em novembro do ano passado. Isso, então. Baseado em algumas variáveis. Então, quer dizer, o seu modelo vai precisar levar em consideração uma janela maior. Que eventos assim soltos são, acredito que, chatos de modelar. Sim, muito. É muito mais complexo. A variabilidade, né? A gente tem uma variância ali muito grande e isso torna o problema muito mais complexo. Então, assim, no dia a dia de uma empresa, a gente sempre tenta tirar o tempo, deixar ali padrão para o modelo rodar mensal, tudo, exatamente porque incluir o tempo torna o problema mais complexo, aí demanda mais otimização, mais entendimento do problema, então complica bastante. E o seu dia a dia é só com tempo? Não necessariamente. Eu tenho algumas coisas com tempo, mas a gente tenta sempre olhar uma foto do mês, né? A gente sempre tenta olhar uma foto do mês. Mas quando a gente fala, por exemplo, de e-commerce, pensando no site, aí tudo que tem lá é tempo, é séries temporais, não tem como fugir. E quando a gente olha aí dos níveis, e aí pegando o gancho com outros cards, acho que o IA, um dos cards mais importantes é o do Deep Learning, né, que a gente tem que falar. E depois eu vou falar de uma outra que tem a ver com série temporal, que é RNN, aí, que são as redes neurais recorrentes. Mas Eu ia te perguntar isso, John, porque Machine Learning é um termo que já pode assustar pessoas mais leigas na área, né? Aprendizado de máquina, a pessoa não entende o que é isso. E Deep Learning parece algo ainda mais avançado. pegando o gancho, vamos lá. Quando a gente viu no nível 1, você vai aprender regressão linear, aquela equação da reta que eu falei, todo mundo pega o livro de matemática lá que você já vai entender e depois você aplica. Tem a tal da regressão logística, que é aplicada a problemas de classificação, mas também a partir de dados. Precisa saber toda a matemática? Não, mas entenda o conceito porque está aplicando aquele algoritmo ali, tá? E aí desenvolveram lá em 1950, 1960 os modelos dos neurônios artificiais. Então assim, se o nosso cérebro é tão fantástico, vamos criar um modelo que consiga ser parecido matematicamente? Um algoritmo, vamos? Então criou lá um modelo do Perceptron, que faz regressão linear. Falei lá e é verdade, o modelo do neurônio básico Perceptron é regressão linear. É o mesmo modelo, com uma função de transferência lá na saída, com um negocinho na saída. E a partir dali, falar assim, bom, agora vamos... Se eu tenho um modelo de um neurônio, e se eu criar uma rede com um monte de neurônios? São modelinhos matemáticos, tá? Não é nada mágico, é um monte de variáveis, é isso. São os tais dos hiperparâmetros, dos parâmetros, né? Então é um monte de variáveiszinhas que vão sendo atualizadas. E aí criou o conceito do Deep Learning, começou a falar disso. Por quê? Porque você começa a ter essas redes neurais, um monte de neurôniozinhos, tudo interligado. E é um monte de constante lá que vai aprender o conceito em relacionar a entrada com a saída. E aquilo começou a ficar tão grande, começou a falar aprendizado profundo, porque dentro daquelas conexões entre os neurônios, entre esses modelos matemáticos, essas constantes todas, o aprendizado fica ali. Mas não dá para você pegar uma caixinha daquela e falar, isso aqui é o número de cílios que tem no rosto da pessoa. Não dá para fazer essa correlação. Mas assim, tem uma besteirinha que às vezes o pessoal fala, eu acho, que é assim, o cientista de dados não sabe o que tem lá dentro. Não, a gente sabe, porque é tudo matemático. Dá pra você voltar. A gente usa valores aleatórios e tal, mas a gente tem certeza do que a gente tá fazendo, tá? Mas não dá pra você pegar aquilo lá e falar, isso aqui representa a unha da pessoa. Isso não dá, tá? Então você começa a ter esses modelos de Deep Learning, que aí é a tal das redes neurais artificiais, que é o que é a grande vedete, é aquilo que vai realmente fazer os grandes sistemas de IA para tradução, para visão computacional, para os problemas mais complexos que tem, problemas altamente complexos de correlação. Então você tem que, depois que entendeu lá o nível 1, entendeu a regressão linear, vai para o Deep Learning e vai aprender série temporal e vai aprender isso. E tem um tipo de Deep Learning, de rede neural, que é chamada rede neural artificial recorrente, que ela pega o conceito da rede neural e pega o conceito da série temporal e junta as duas coisas. Faz uma rede neural temporal, vamos dizer assim. Ela tem uma memóriazinha ali. Isso, exatamente. Ela leva em conta o histórico, é isso que a gente tá falando, né? Quando a gente tem as redes neurais que levam em conta o histórico. E tem as redes neurais que não levam em conta o histórico, né?
E a partir daí você começa a ter os grandes modelos, os grandes modelos, principalmente na parte de visão computacional. Como eu disse, uma imagem é formada por milhões de pixels. E eu preciso pegar aquela imagem, igual vocês estão vendo aqui na tela, e reconhecer que tem 4 pessoas, que tem 4 microfones, que tem... É muito complexo isso para um computador fazer, porque é um monte de variáveiszinhas. Então você precisa ter uma rede neural bem grande, né? E aí eu vou deixar meus colegas falarem aqui, claro. Bom, eu acho que é só... Esse bloco começa a ficar mais complexo e às vezes assusta as pessoas, né? Deixar claro, assim, que com nível 1, você já consegue entrar no mercado de trabalho, já consegue ser um júnior. O que nós estamos falando aqui é de um profissional completo na área de dados e conforme a carreira dele vai avançando, ele vai se aprofundando em diversas áreas. Como eu falei, igual, por exemplo, a parte de Deep Learning, eu estudei no mestrado, no doutorado, tudo, mas na prática mesmo, eu ainda não tive a oportunidade de pegar. Eu ia pegar um de voz, de pessoas que ligam no call center, mas eu acabei mudando de empresa no meio do caminho e não tive a oportunidade de aplicar Deep Learning. O que seria essa parte quando a gente fala de aprendizado profundo? Eu acho que você resumiu bem. Eu falo que é nossos sentidos, né? É você ensinar uma máquina a ouvir, interpretar o que está ouvindo, entender, né? É você ensinar ela a enxergar. Então, por exemplo, um carro autônomo, né? Ele tem que tomar a decisão, se ele tem que ver e a partir do que ele vê, ele reconhecer aqueles objetos e tomar a decisão se ele vai brecar, se ele vai acelerar, se ele vai direito. Então, assim, são muitos sentidos que ele tem num carro autônomo para ele tomar uma decisão, aprender a dirigir, né? Então, ali, quando a gente fala, já é muito mais complexo, né? Você ensinar do que o que eu faço, basicamente, no meu dia a dia, que é ensinar um algoritmo a ver, por exemplo, se um cliente ele é bom ou mau pagador, se eu posso, quanto de crédito eu posso dar. Ali a gente está pensando em dado estruturado. Quando a gente entra em Deep Learning, são dados não estruturados, que é imagem, voz, textos, né? Tipo o ChatGPT, você escreve, ele entende, já te manda a resposta. Então, Deep Learning seria isso, aprendizados profundos. E como ele falou, as redes neurais recorrentes é a junção. Então, conforme nós vamos avançando na carreira, nós vamos ter essas combinações de modelos. Por isso que a base matemática lá do nível 1, a base estatística, análise de dados, machine learning, ela precisa estar... Você tem que ter a estrutura antes de passar para o próximo passo, porque daqui para frente começa a complicar. Mas não necessariamente você vai acabar aplicando no seu dia a dia esses métodos. Muito depende da área que você vai trabalhar. Se você vai trabalhar numa empresa como Netflix, provavelmente você vai trabalhar. Se você vai trabalhar numa empresa como bancos, por exemplo, aí os dados são mais estruturados. Talvez você no Deep Learning não seja tão útil para você. Então, a sua carreira, eu sempre falo isso, deixa a sua carreira te guiar. Aprenda o básico, que é a receita do bolo lá que todo mundo vai precisar, e aos poucos deixa a carreira, os problemas de negócio que você vai enfrentando no meio do caminho e te guiando para você aprender. E, lógico, esse guia ele ajuda a dar essa visão para você do passo a passo. Eu já aprendi, tô bem? Vamos pro próximo passo, porque aprender, gente, é sempre importante te dar uma visão de como solucionar os problemas mais complexos. Queria dar um exemplo de rede neural recorrente, então, já que a gente citou. Quando a gente fez na Alura uma das versões do nosso recomendador, a gente tem que recomendar um curso para as pessoas, né? E então eu posso olhar, sei lá, diversas variáveis e características daquela pessoa para tentar recomendar um curso, mas em vez de fazer isso, o que a gente faz? A gente olha a sequência de cursos que ela fez. Que eu vou fazer uma pergunta, quero ver, testando você, Fabrício. Se a pessoa fez o curso Python 1, Python 2, Python 3, qual é o curso que você recomenda para ela próximo? Provavelmente não é o de Java. Provavelmente não é o de Java. Provavelmente é o Python 4. Se esse curso existir, claro. Então, quer dizer, existe uma sequência comum que as pessoas seguem, né? Existe uma sequência. Aí você fala, mas e se a pessoa fez Python 1, Python 2, Java 1? O que eu recomendo agora? Bom, provavelmente vai existir um padrão também que vai ser percebido, que ou é Java 2, ou é Python 3, né? Provavelmente ou a pessoa deu uma desviadinha e volta, ou ela vai pro Java 2, ou de repente ela vai para outro canto, né? Sei lá o que, ela vai fazer, sei lá, Agile, não sei. Mas é claro, com um volume grande de dados, o algoritmo começa a pegar esses padrões, a rede neural começa a pegar. Então ela olha essas janelas de aprendizado dos últimos 12 cursos que você fez, ela navega nessa janela, tem várias coisas que são usadas, para ela tentar entender esses padrões, essas sequências. Então ela é recorrente porque ela vai olhar seus 12 últimos cursos. Mas se você fez 13 cursos, ela também vai olhar os 12 primeiros. Então ela vai olhando de janela em janela, né, vai navegando nessa sequência, depois ela vai utilizando um processo que ela mesma vai
se auto-aprende, é cheio de doideira aí para fazer com que ela consiga entender sequências. E aí ela consegue te dizer, dar uma sugestão, uma recomendação de um curso, que são algoritmos muito similares que são usados no ChatGPT hoje em dia, etc e tal. Para quem está em casa, que está vendo esse nível 2 de Deep Learning, como os assuntos que a gente viu no nível 1, que são os aprendizados, né, supervisionado, etc., como eles se relacionam com isso de Deep Learning? Eles são uma coisa totalmente diferente? Tipo, o Deep Learning, as redes neurais, são uma coisa à parte, ou aqueles aprendizados são a base para ela? São a base, né? Porque é um tipo de algoritmo. Então, assim como lá a gente comentou sobre o aprendizado supervisionado, não supervisionado, etc., né? Existem tipos de algoritmos que podem ser aplicados, às vezes, em diversos deles, né? Principalmente ao supervisionado, não supervisionado. Então, às vezes você pega um algoritmo e ele pode ser utilizado no supervisionado para regressão, que é para prever um valor, mas ele também pode ser usado para classificar uma coisa entre uma e outra. As redes neurais também podem ser usadas dos dois jeitos. Então, elas podem ser usadas para qualquer classificação que a gente estava citando, por exemplo, bom pagador, mal pagador, no sentido de que a pessoa vai dever, não vai pagar a dívida, como também para fazer uma regressão, previsão. O quanto que eu posso emprestar para essa pessoa, o quanto vale esse imóvel de verdade, né? Então, você está, na verdade, encontrando outras soluções mais complexas, por isso que a gente deixa para depois, né? Que são mais potentes em certas situações. O Gui definiu muito bem a questão de potência mesmo, né? Se você consegue resolver um problema com a regressão linear, resolve. Acabou. Mas depende do problema, você não vai conseguir. Você vai precisar de uma ferramenta mais poderosa. E aí a gente vai indo para o Deep Learning, vai indo para redes mais complexas, para sistemas mais complexos. Mas não é porque você tem esse sistema que você precisa usar. Se você consegue resolver com aquele mais simples, você vai resolver com... É assim que funciona. Porque isso tem a ver com poder computacional, tem a ver com custo, tem a ver com tempo de desenvolvimento, tem a ver com gasto de CO2, era atmosfera, meio ambiente. Tem um monte de questões que a gente tem que se preocupar. Então a gente tem que ter essa visão. Agora, nesse nível que a gente tá falando de visão computacional, aí é classificação. Então, primeiro, saber que tem pessoas aqui. Esse é o primeiro item. Então tem um card que fala sobre extração de características. Agora, tem um outro nível que é chamada segmentação. Então, eu não quero só falar que tem 4 pessoas. Eu quero que os pixels pintem que esse é a pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, pessoa 4. Então, é um nível mais profundo. De novo, você está precisando de redes mais poderosas para poder fazer isso. Então, a gente tem que entender também que depende do problema, eu preciso necessariamente de um sistema muito complexo. Para fazer o ChatGPT, você precisa ter, não é bem uma rede neural, mas eu acho que se a gente usar aqui como exemplo tá tudo bem, mas são sistemas com bilhões de parâmetros, com bilhões de constantezinhas que vão ser treinadas a poder reconhecer esse padrão. Não dá pra gente fazer um sistema de Large Language Model, LLM, que é esses sistemas tipo ChatGPT, pequenininho, com 100 neurônios, com 100 variáveis, não dá. Tem que ser um negócio muito robusto para realmente fazer sentido. Mas depende do que você vai fazer, você vai fazer um negócio mais simples. Sempre comece do mais simples, depois você vai pro mais avançado. Puxando desse exemplo que você deu, John, de pintar, segmentar, que tem 4 pessoas aqui, então, se for conectar com o que a gente viu no nível 1, essa rede ela tem que saber o que é uma pessoa, ela tem que ser treinada, ela tem que ser rotulada, isso é pessoa, isso é pessoa, isso é pessoa, ou não, ela consegue automatizar e falar, isso aqui parece uma pessoa. Não, sempre é aprendizado supervisionado, a gente pode usar técnicas de aprendizado não supervisionado para melhorar a extração de características para que no aprendizado supervisionado aconteça. Vou dar um exemplo rapidinho. No meu doutorado, eu fiz um nariz eletrônico, um sistema eletrônico, com nanotecnologia, com inteligência artificial e tal. Aí pergunta, qual é o algoritmo que você usou? Eu usei vários. Eu usei um algoritmo de aprendizagem não supervisionada, porque eu tinha muitos dados, eu precisava extrair o que era importante daqueles dados, e depois eu coloquei uma rede neural no final. Então aqui entra um outro conceito também. Não quer dizer assim, para resolver esse problema é esse algoritmo. E todo mundo quer isso, não tem essa resposta. Eu posso juntar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 algoritmos para ter aquela finalidade, para chegar naquele fim. Então não tem essa resposta de, esse é melhor, tem que usar, esse aqui já funciona. Não, a gente vai juntando as coisas. E como o Gui falou, é a base do outro. Entrando aqui no nível 3 do nosso Tech Guide, a gente vê um card que é muito interessante, que é o PLN, né, o processamento de linguagem natural, mas lá no nível 2, a gente tinha um card que era o chatbot. Eu acho que isso gera uma discussão, inclusive, né? Por que o chatbot está antes e o PLN está depois?
né, lembra, processamento de linguagem natural é o que a gente está falando agora, né? Falando como naturalmente, como seres humanos costumam falar, né? Então, a questão é utilizar um modelo de machine learning ou um modelo de inteligência artificial versus desenvolver um sistema baseado em inteligência artificial, né? O chatbot aqui, quando a gente coloca esse quadrinho, a gente está querendo dizer, olha, você vai abrir o IBM Watson e configurar, clica, adiciona, faz não sei o que, adiciona a frase, variações, o que deve fazer se cair num caminho, o que deve fazer no outro caminho. É muito mais como um usuário ou usuária de uma ferramenta que disponibiliza para mim um modelo, né? E eu estou só dizendo os caminhos que esse modelo vai seguir. Quando num atendimento a pessoa falar tal coisa, vá para esse caminho, senão vá para aquele outro. Do que eu desenvolver eu mesmo um sistema que vai fazer certas coisas muito mais complexas, né? Então, hoje em dia, mesmo, por exemplo, desenvolver um aplicativo para Alexa é muito mais como no Watson. Você pode desenvolver via interface gráfica. Dá para fazer via programação? Dá para fazer muito mais dinâmico. Mas dá para fazer via interface gráfica, clicando. Quando a pessoa fala tal coisa para Alexa, faça essa coisa. Quando falar outra coisa, faça essa outra. Então esse é o nível 2. O nível 3 não, eu quero processar as palavras para fazer alguma coisa com elas. E aí a gente começa a brincar com o GPT, inclusive, né? Com o papo do GPT, de Whisper, de tudo isso que a OpenAI está desenvolvendo. Eu acho que aí quando a gente olha para o ChatGPT, a gente tem, vamos dizer assim, 3 níveis. O primeiro nível é você como usuário daquela ferramenta. É um sistema de inteligência artificial, você entra lá, faz o seu prompt, dá uma resposta, e você pode ser um bom, que a gente até brinca, engenheiro de prompt. Você é um cara que sabe construir para que ele dê a resposta bacana. Esse é o primeiro nível. O segundo nível é quando, se você tiver acesso, por exemplo, à API do ChatGPT, da OpenAI, você consegue ali ajustar alguns hiperparâmetros que ficam escondidos do usuário comum. Então, por exemplo, a temperatura, que é o quanto ele pode viajar, né, ser criativo, ou quanto não é. Então, que é um pouco do que o Gui estava falando, a questão do chatbot. Você não precisa ser um conhecedor profundo de IA e saber como é que funciona o ChatGPT para você desenvolver um sistema que tem um que a mais. É o segundo passo. E tem o terceiro passo que é assim, eu quero trabalhar na OpenAI e eu quero ser um desenvolvedor de chat, a próxima geração aí do o GPT-5, o GPT-6 e tal. Aí é outro nível. Então a gente tá falando em níveis diferentes. Talvez você vai querer ficar no nível 2, você vai querer ficar naquele meio que assim, eu pego aquela ferramenta, eu customizo, eu ponho, ajusto algumas coisas desse sistema. E não necessariamente conhecer super profundo. Por isso que processamento de linguagem natural tá no nível 3. Porque quando você quer, cara, eu quero entender o que é isso, os detalhes disso, como é que a gente pode trabalhar, e aí você vai para um nível 3. Mas, claro que o cara pode customizar o card e falar, não, eu acho que eu vou jogar ele para trás, porque eu quero mais superficial, ou talvez até o nível 4 aí, que eu quero realmente entender muito mais detalhes dessa ferramenta. Que entra também nisso que você tinha mencionado antes das redes neurais recorrentes, né? Porque, afinal, esses modelos de LLMs, né, como o ChatGPT, eles precisam de uma memória, entre aspas, para saber o contexto do que ele está falando, então. Os primeiros que tentavam construir esses sistemas, falando aqui sobre processamento de linguagem natural, etc., começaram lá com os LSTMs, que era um tipo de rede neural, aí veio as RNNs também, as redes neurais recorrentes, e aí criou um conceito chamado de transformer. É uma variação desses modelos e o mecanismo de atenção, aí de novo a gente vai aqui aprofundar demais, né, esse ponto. Mas assim, para você conseguir realmente chegar num momento, assim, eu vou desenvolver uma coisa nova, fora da caixa. O modelo dos transformers, por exemplo, há 5 anos atrás, 6 anos atrás, se não me engano. Ali, para ele poder fazer esse salto, né, ele precisava ter conhecido tudo o resto que aconteceu. De novo, a gente não quer, a ideia aqui não é que você chegue nesse nível, mas se você quer andar por esse caminho, você vai ter que passar por aqueles modelos mais simples, né? Eu acho legal também citar que nem todo bot, ele é inteligente, né? Se você pensar nos primeiros ali, eram regras, né? Ele não tem uma inteligência artificial por trás. É um if-else, literalmente. Um if-else, igual quando você entra lá no banco. O que você quer? Fatura do cartão, reclamar, não sei o que lá, tem vários... É um if-else ali, não tem nenhuma inteligência por trás. E também é bom frisar que quando a gente fala de processamento de linguagem natural, nós não estamos falando exclusivamente de chatbots. Ele vai muito além. Por exemplo, um negócio prático foi quando eu fui entregar minha tese, ou qualquer artigo que eu publiquei,
eles passam para ver se tem plágio, né? Então tem um sistema ali que vai ler tudo que você escreveu e vai buscar na internet, ver se não tem textos similares para ver se você não plagiou alguma parte da sua tese. Eu lembro muito bem que ele pegou um trecho meu de plágio e eu fiquei muito, porque era meu mesmo. Era um texto meu que eu tinha ido num congresso e tinha feito um abstract pro congresso. E esse abstract eu usei também bem parecido na minha tese. E ele falou assim, olha, tem plágio, você tem que mudar. Mas eu falei, é meu texto, sabe? É meu texto, era o próprio artigo que estava na tese. E eu falei assim, nossa, eu vou ter que mudar. Eu tive que mudar todo o resumo que eu tinha feito da introdução da tese por causa disso. Então, é um exemplo de processamento de linguagem natural, que está usando inteligência ali, né? Para entender e buscar em outras fontes também algo similar, né? De novo, a similaridade ali a gente está falando. O pessoal fala da tradução automática também, né? De língua para língua. Também. Eu uso bastante, né? O Mercado Livre, basicamente, é a América Latina. Então, eu uso desde nas nossas dailies, né? Tipo, reuniões, tudo. Eu adiciono no Google ali o tradutor automático para ele captar e não é mais entender o som e traduzir para mim. E também para escrever no dia a dia, como eu tenho que escrever em espanhol e eu tô aprendendo espanhol ainda. Então, eu acabo usando muito o tradutor ali no meu dia a dia. E o ChatGPT é muito bom para isso também. É muito bom. E quando a gente fala de justamente de linguagem natural, é tradução, é construção de textos, falando de criatividade. Então tem várias aplicações. Por exemplo, se alguém aqui já usou Microsoft Teams aí para uma reunião, é possível você habilitar a legenda em tempo real. E pode ter certeza que tem um modelo de IA, de processamento de linguagem natural, de uma rede neural rodando para poder transformar a sua voz em texto em tempo real, como é o Google Tradutor que ela falou em tempo real. Então isso é IA, né? É um usuário de IA. E quando você pede para escurecer o seu fundo atrás, também é IA, ele vai fazer segmentação, ele vai reconhecer você naquela imagem e ele vai cortar todos os pixels e colocar a foto atrás. Então e aí os filtros do Instagram, os filtros do Snapchat, tem IA por tudo quanto é lado. E tudo é baseado no Deep Learning, tudo não, mas muitas coisas baseadas em Deep Learning, às vezes em modelos mais simples. E esse que é legal a gente entender, que isso não é o futuro, né? Isso tá no dia a dia nosso aí. Tem uma parte muito importante, um card, que eu acho que é um dos mais importantes aqui do nível 3, que é o de viés cognitivo e IA responsável, né? Porque a gente fala muito disso da IA, hoje em dia principalmente, né? Que as IAs vão destruir o mundo e não sei o que, coisa mais apocalíptico, que não é a visão nossa aqui, na verdade, né? Principalmente eu acredito, mas tem a parte da ética com a IA e dos vieses, né? Como vocês veem isso e quais são os principais vieses que a gente tenta eliminar quando cria um sistema desse tipo? Bom, acho que tem uma aplicação bem legal que eu não lembro a empresa qual que foi, ela foi implementar um sistema de recrutamento e era uma empresa de tecnologia. A Amazon. A Amazon foi. Aí uma das features que eles colocaram foi exatamente sexo. Quando a gente pensa, aí volta para a estatística, né? Na área de tecnologia nós temos ali, pelo menos em ciência de dados, na última pesquisa, a gente tem menos de 20% são mulheres em ciência de dados. Quando você coloca essa feature, essa variável sexo no modelo para recrutamento, ele vai entender que na área de tecnologia para aquela empresa, o ideal é um perfil de homem. Em vez de achar um padrão, ele acha que é desejável. Exatamente, porque é muito discrepante. A porcentagem de mulheres para homens naquele setor é muito grande. Então, ele vai acabar entendendo que um homem vai exercer uma melhor função em área de tecnologia do que uma mulher. E isso começou a causar viés no recrutamento, né? O que nós não queremos. Então, nós temos que tomar por isso que, quando o John falou, que nós sabemos as features que estão entrando. Quando a gente fala que o Deep Learning é uma caixinha preta, não é bem assim, porque nós conseguimos não manipular, mas otimizar tudo que está ali. Nós escolhemos as features, as informações que nós vamos dar. Então, o viés é muito importante e a gente tem que fazer essa reflexão. Esses dias, um dos modelos eu não tinha... A gente sempre tem um datamart, né? Que é uma base pronta ali, já semi-pronta, né? Eu fui fazer o modelo, tudo, e eu vi que estava muito viesado o modelo. Ele estava acertando tudo. Eu falei, o que eu fiz aqui? Na hora, eu falei assim, tem alguma feature nesse datamart que está jogando informação da minha target, que é o que eu quero prever.
E de feito, tinha lá uma feature, eu fui entender, eu fui para a área de negócio aí, que é importante a gente sempre trabalhar com a área de negócio. Fui entender, eu falei, olha, essa feature que estava dando super importância, era mais importante do meu modelo. O que ela significa? Daí eles me explicaram detalhadamente. Eu falei, tá, então ela não pode estar no meu modelo porque ela tem informação do que eu quero prever. Eu tirei, resolveu todo o problema. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o viés existe. E existe no nosso dia a dia. E é algo que é pouco trabalhado quando a gente vem estudando. Então tem alguns documentários que abordam esse tema, que é bom pra gente fazer essa reflexão. Porque é algo que a gente faz numa empresa pode impactar, como essa de recrutamento. A gente está excluindo simplesmente mulheres só por causa do gênero dela, não pela capacidade que ela tem de exercer a profissão dela. Perfeito, perfeita colocação. E é isso mesmo, por isso que tá no nível 3, né, aqui do T, porque depois que você já começou a entender, você já fez vários exemplos, você já é hands-on, você já consegue desenvolver as coisas, você tem que chegar no nível de profundidade de refletir sobre a tecnologia. No começo ali você tá aprendendo, agora aqui a gente já tá imaginando que você já tá um cara que já sabe muito e que você tá quase colocando em operação lá os seus modelos. Então você precisa ter esse olhar para o viés cognitivo. E tem mais de 200 vieses cognitivos já identificados. Tem várias empresas se preocupando com isso, fóruns mundiais promovidos pela ONU que estão olhando para esse tipo de problema. A gente tem agora uma política de inovação IA aí tramitando no Congresso, aprovada também algumas coisas, que está colocando isso em discussão. A gente tem que ter esse olhar como um desenvolvedor. Porque os sistemas de IA, eles são, generalizando muito, eles encontram uma tendência, eles pegam meio que o valor médio. Agora, se o valor médio é enviesado, como foi o caso aqui, ele vai levar em consideração que mulher não é boa para a profissão. Então, você tem que ter, não só conhecer do modelo, saber o que você fez, você tem que ter um olhar crítico sobre os dados que você está colocando ali. O que você colocar, o modelo vai aprender. Se colocar dado errado ou que tem um viés, você tem que ter esse cuidado, essa preocupação com a sua base de dados. Quando a gente viu aí os sistemas de reconhecimento facial, como é que você ia treinar um sistema de reconhecimento? Precisa ter grandes bases, né? Para reconhecer se é um homem, se é uma mulher, etc e tal. E eles pegavam da onde esses modelos? Pegavam das agências de publicidade. Só que quando você entra nas agências de publicidade na década de 40, 50, 60, 70, né? A gente tinha só pessoas, homens e brancos, a gente não tinha mulheres negras, né, e mulheres, então a gente não tinha a base, era desproporcional. Então os sistemas até hoje das grandes empresas, tem inclusive uma tese do MIT que fala sobre isso, como é discrepante, os sistemas são muito melhores para reconhecer um homem branco do que uma mulher negra. E é muito louco, assim, é um viés, ninguém fez de propósito, falou, não, ele vai ser racista, ou ele vai ser... Não fez isso, mas a gente, como desenvolvedor de tecnologia, a gente tem que ser responsável, então a gente tem que ter esses olhares e tem que consertar os nossos sistemas e melhorar os nossos sistemas. Eu queria comentar, eu estava esperando bastante por esse momento. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente de que, assim, olha, aqui é um momento de você aprofundar em questões éticas, tá? Você aprofundar em consequências. Mas eu acho que lá desde o primeiro exemplo que a gente citou, não sei se você se lembra, Juliana, aquele primeiro exemplo do bancário. Quando o bancário olhava a pessoa e decidia se ela ia ter crédito ou não, ele olhava a pessoa e adivinha que tipo de pessoa que ele dava crédito e que tipo de pessoa ele não dava crédito. Tenta agrupar as pessoas. E o que vem na nossa mente, na mente de todos nós que estamos aqui, são, né, a forma que esse bancário, essa bancária historicamente agrupava, são formas preconceituosas, racistas, etc. É isso. Então, esse viés historicamente acontecia. Se a gente joga para treinar a máquina em cima dos dados históricos, porque meu banco já tem isso daqui e funciona dessa forma, eu quero continuar funcionando assim, só que agora sem o bancário, sem a pessoa que tomava essa decisão. Vai continuar fazendo da forma que era feita. Então, o primeiro modelo de todos que a gente citou aqui, assim como o primeiro modelo de todos que provavelmente a gente vai implementar, provavelmente tem vieses ali que se a gente parar pra pensar, poxa, mas será que você vai conseguir levantar uma pergunta? Eu acho que a questão ética, para que ela não fique chata, porque o chato da questão ética é que assim, vamos conversar sobre ética. Quem quer fazer um curso de ética? Ninguém quer fazer um curso de ética, exceto quem já está preocupado com ética, que é a pessoa que vai se beneficiar, mas é a menos importante da gente conseguir alcançar.
Então, essas questões de viés, de ética, etc., a gente tem que estar levando desde a primeira conversa. Desde a primeira conversa, quando a gente fala de uma coisa, etc., a gente está levando de uma forma leve e construindo, que é que nem o conhecimento. A gente está construindo conhecimento em Python, a gente está construindo sua experiência em viés e ética, etc. Então, eu acho que ela vai sendo construída desde o primeiro exemplo, desde o primeiro modelo que a gente vai modelando, vamos perguntando consequências, o que a gente não está pensando aqui, o que a gente não está percebendo. Para quê? Para quando chegar aqui mais para frente, a pessoa se aprofunde mais. Eu até gosto de falar que o nome cientista de dados, né, o da profissão, vem disso, né? A gente faz experimentos. Mas se a gente não tiver esse olhar crítico na hora de estar fazendo nosso experimento, nós não vamos nem saber o que está acontecendo ali. Por isso que toda a base, é importante entender a matemática, a estatística, para você não cometer erro, mas também olhar para o que você está fazendo. Eu trabalhei muito tempo na área médica, e lá, um erro meu quer dizer que eu posso matar uma vida. É uma vida que eu posso estar falando, olha, dá esse tratamento para ele, eu estou liberando um tratamento que não é adequado, que vai causar ali um impacto muito grande. No banco, é dinheiro. Mas quando a gente fala de saúde, a gente está falando com vidas ali, números. E acredito que é esse olhar crítico que nós temos que ter ao montar um algoritmo. Mas para eu ter esse olhar crítico, é o que o John falou, eu tenho que entender o que eu estou fazendo. Então, por isso que toda a base, e ele entra só no CARD 3. Então, assim, eu sempre gosto de falar, vai ver documentários que às vezes a gente nem percebe o que nós estamos fazendo. Às vezes não é por culpa, ninguém quis criar um sistema de visão computacional para identificação preconceituoso, mas era simplesmente que o banco de dados era predominante de homens brancos. E ele ficou preconceituoso, que é o que ele sabe identificar. Ninguém ensinou para ele como identificar uma mulher negra ou um negro. Tem as características peculiares da pele de cada um, da forma. Se ele não é ensinado, ele não vai saber. Então, assim, ninguém teve essa... Mas às vezes a pessoa nem pensou. É por isso que eu falo que a diversidade dentro de uma empresa é importante. Porque até para montar um problema, eu lembro quando eu trabalhava numa empresa que era de filmes, né, de TV aberta, TV a cabo, né? Lá a gente, quando ia montar um sistema de recomendação, a gente fazia um brainstorm com todo mundo. Olha, o que você assiste? Eu gosto de futebol e eu gosto de assistir tal coisa. E você? Eu gosto de futebol, mas eu gosto mais de séries. Não gosto muito de ficar vendo coisa. Por quê? Para pegar a diversidade. Sem eu entender o que eu estou fazendo, o meu problema, é difícil eu montar um algoritmo eficaz. E é muito isso do viés. Se eu entender que aquilo é preconceituoso ou não, eu não consiga construir um sistema livre de viés, que viés ele sempre vai ter. A questão é o grau do viés, que pode impactar muito. Como a gente vê, se eu não me engano, tem um documentário, acho que é Dilema das Redes, e tem um outro também, que fala sobre viés de visão computacional, que eu não lembro o nome, que é muito, ele aborda muito, e muitas coisas daquilo eu não percebia, que eu poderia estar cometendo no meu dia a dia. Então, assim, é o que o Gui falou. Às vezes a gente nem percebe. Então, assim, quem quer falar sobre ética? Ninguém. Mas às vezes você apontando o problema no seu dia a dia, você começa a perceber, calma, eu tenho que parar e pensar antes de tomar uma decisão. A gente terminou o nível 3 aqui da parte mais profunda do nosso T, né, que a gente recomenda que você faça, estude, e como os convidados falaram aqui, cada área vai ter a sua especialidade, você não precisa aprender Deep Learning se você for para uma área mais temporal, enfim, isso vai depender da sua carreira, é claro. E aqui a gente pode dar mais opções para vocês, que são as laterais do T, que são coisas que não estão nesse nível mais profundo, que não falam exatamente sobre inteligência artificial, mas que são cards, conceitos muito relacionados a um profissional dessa área, que é bom que um profissional dessa área conheça, isso vai melhorar você no trabalho, vai te levar a outros lugares também. E aqui a gente pode falar, do lado esquerdo superior do T, a gente tem aqui essa área mais de business, de serviços, né, que fala muito de Big Data, de engenharia de dados, né? Isso é uma outra tratativa, não tem exatamente a ver com inteligência artificial, mas tem a ver com dados, né? Talvez como você obtém esses dados e quão importante é isso no dia a dia de uma pessoa, um engenheiro, uma engenheira de machine learning, de inteligência artificial. Legal. Para você desenvolver o sistema de IA, você não precisa saber o GitHub. Mas ele tá aqui do lado, por quê? Porque se você souber trabalhar com o GitHub, comitar e fazer ali, você vai explorar melhor. É um recurso interessante para quem tá lá. Como são conceitos de nuvem, então infraestrutura de cloud. Você consegue desenvolver no seu PC e tal, mas vai chegar algum momento que isso vai ajudar você a explorar mais profundamente ou
capacitar melhor os seus modelos. Então, quando a gente olha essa lateral primeiro aqui, a gente está falando de cloud, a gente está falando de big data. Não precisa saber isso para trabalhar com IA. Mas, de novo, é algo que complementa a sua formação aí em IA. A gente fala de SQL também, né? Que é outra maneira de tratar os dados, de manipulá-los. Sim, SQL eu acredito que é algo fundamental para qualquer um que principalmente quer trabalhar com dados estruturados, né? Quando a gente fala de NoSQL, é dados não estruturados, mas SQL é dados estruturados. Não tem como fugir, e tudo isso que a gente falou são ferramentas. Ciência de dados e inteligência artificial está aqui para resolver problemas. Então, todas isso daqui são ferramentas que vão ajudar a solucionar problema. E quando a gente vai para a parte de business, é tudo isso. A gente tem que ter essa inteligência para conseguir resolver os problemas de negócio. Não necessariamente elas vão ser suficientes aquelas ferramentas do nível 1, 2 e 3. A gente precisa, por exemplo, tem empresas que têm o banco de dados no SQL Server, outras no BigQuery. Como é que eu vou trazer esses dados para o Python, por exemplo? Então, a gente tem que usar, igual, por exemplo, eu uso uma biblioteca que conecta o Google BigQuery com o Python para eu trazer essas conexões e os dados para eu começar a trabalhar lá. Eu tenho que tratar os dados não vêm bonitinho, então eu entro na parte de engenharia de dados. Quando eu vou colocar o meu deploy ou eu vou fazer um trabalho conjunto, não dá mais para ficar só na minha máquina. Aí eu tenho que pensar no Git, no GitHub. Então, todas essas ferramentas são complementares para você conseguir, sim, fazer um produto. E o que é um produto de inteligência artificial? É uma solução de algum problema da empresa. É como criar um carro autônomo, é como criar um algoritmo que vai dizer quem é bom ou mau pagador, quem é o cliente mais propenso a comprar tal produto. Então, esse é o produto, isso é uma inteligência artificial. Tudo essa parte de Big Data, ela vai me ajudar, de business, né? São ferramentas complementares que me ajudam a construir todo esse produto que eu quero disponibilizar para o mercado. E a gente pode falar aqui também no lado lateral direito do T, que já é mais na área de hardware, de eletrônica, né? De você brincar, como o John falou aqui, com robozinho e tudo mais. Como que funciona isso? Você que está na FIAP, né? Que tem também uma visão quanto a isso, quanto a robótica e tudo mais. Legal. De novo, para você manjar de IA, é software ali no meio. Mas vai chegar algum momento que você vai ter que se preocupar com as questões. Por exemplo, eu quero fazer um sistema de previsão do clima ou de controle aqui. Eu preciso de sensores, eu preciso de IoT, eu preciso coletar essas informações, conceito de smart cities ou carro autônomo e etc. Então, eu sou um cientista de dados, de IA, especialista em IA, mas eu preciso talvez começar a entender melhor o que impacta. Quando a gente começa a falar, por exemplo, o uso de GPUs, né, a placa de vídeo, aí quando você é gamer, é o que se usa, porque ele é muito bom em processar grandes volumes de dados, fazer conta matemática muito rápida. É o que se usa para treinar os grandes modelos do Deep Learning que a gente falou, etc. E então, você tem que começar a colocar o pé também nessa parte de eletrônica. Lá na FIAP a gente tem o FIAPinho, acho que quem segue aqui a FIAP já viu, é um cachorro robótico e autônomo. Que tá aparecendo aqui no vídeo. Ah, legal, boa, isso aí, nosso FIAPinho aí, o showdown nosso. Ele tem um monte de sensores, ele tem sensores de visão, então ele tem várias câmeras, tem câmera na barriga, nas laterais, no queixo, na frente, vários tipos de câmera. Ele tem outros tipos de sensores, a gente precisa fazer o que a gente chama de sensor fusion, a gente junta tudo isso, porque eu quero que ele seja autônomo, eu quero que ele ande, que ele aprenda por aprendizagem por reforço, etc. Então, tudo que a gente falou, a gente consegue colocar dentro da inteligência desse robô, que vai estar dentro de um drone. Como é que o drone fica estável? Ele usa sistemas de IA, de estabilização da câmera do celular. Então, quando você, de novo, não é necessário para você ser um cara de IA, mas quando você aprende disso, você amplia a sua capacidade. E eu queria trazer também esse ponto de IoT, né, o Internet of Things, Internet das Coisas, que também está muito em voga já há alguns anos, na verdade, talvez uma década até, mas que o pessoal que fala que a sua geladeira vai ser inteligente e tudo mais, o quanto que isso está desenvolvido hoje em dia, aqui 2023, e qual que é o futuro disso? Olha, às vezes a gente acha que está muito longe, mas não. Eu namorei um tempo em Salvador, foram 4 anos, e lá tem Camaçari, que é um centro de indústria. Uma vez eu fui visitar uma empresa lá, tudo lá é sensor, IoT. Eu lembro que eu até ajudei uma aluna minha que trabalhava lá a montar um modelo de machine learning para fazer controle de qualidade. Mas por que foi simples? Porque toda a parte de sensores para captar informações já tinham sido implementada. Então, assim, pensando no nível de empresas, está muito além. E nós já temos
geladeiras inteligentes. Tem uma geladeira que lançou que ela olha, ela vê o que tem na sua geladeira e passa na tela, assim, algumas receitas com que você pode estar fazendo com alimento. Ou te avisa que tá faltando leite. Exatamente, entendeu? Então, assim, tem muito, faz parte do nosso cotidiano. Por isso que você pelo menos entender, né, o que é uma inteligência artificial, entender aquilo para qualquer pessoa que esteja no mercado ou não, é extremamente importante para a carreira dela. Bom, eu acho que uma coisa que é importante a gente ressaltar, como a gente pode ver, cada um veio de uma área. Dentro da minha empresa, nós temos pessoas que veio de negócio, nem veio de matemática, não veio na área de exatas. Tem pessoas que veio da computação, tem pessoas como eu que veio da estatística. O lindo da inteligência artificial é isso. Ela tem perfil para todo mundo. Não importa o que qual é a sua formação. Vai ter alguma coisa que você aprendeu na sua graduação ou no seu curso que vai ser importante. Como a gente viu, para quem é mais da computação, sabe esse negócio de hardware, que eu não sou especialista, ele vai ter um cantinho dele lá na inteligência artificial. Para quem é mais estatística, vai trabalhar mais com dados estruturados, tomando decisões. Então, assim, não deixa, eu não sou formado em tal coisa, então não serve para mim. Não, inteligência artificial é para todo mundo. Desde o marketing, hoje eu trabalho com o pessoal do marketing, a gente usa inteligência artificial para tudo lá. Então, assim, abra os seus horizontes, né, e aprenda, porque isso só vai agregar na sua carreira. E aí, você concorda com a gente? Você discorda? Deixa aqui nos comentários o que você acha, o que você achou sobre esse episódio. É um episódio que eu tava bem animado para gravar, porque eu tô muito no hype de todas essas novidades de inteligência artificial, uma área que eu venho estudando muito também recentemente. E esse guia aqui não é o guia, ele é um guia, ele é um caminho que a gente sugere que você siga, é o nome da Alura que a gente está colocando, mas também da comunidade, porque ele é open source. Você pode ir lá no nosso repositório, você pode fazer um pull request, a gente vai analisar, vai aprovar. Então a gente quer realmente deixar isso aberto para a comunidade participar e usar esse conceito aqui do DevInT que a gente usa para aprender diversos conceitos, que foi nessa sugestão de guia que a gente deu hoje de inteligência artificial, que, como eu mencionei antes também, você pode exportar, pode colocar no seu Notion, no seu Google Docs e marcar qual card você já estudou, como você está evoluindo, e eu vou gostar de ver a sua evolução aqui nos comentários. Daqui a 6 meses você comentar de novo que, já fiz o nível 1 inteiro, já fiz o nível 2 também, tô entrando no nível 3, já consegui o meu primeiro emprego na área. Eu vou ficar muito feliz de ver isso por aqui. E eu espero você aqui no Tech Guide, você vai lá em techguide.sh para ver os outros guias também, e nos próximos episódios dessa série. Até mais!